Fala, segundão, beleza? Tudo bom com vocês? Então, voltamos aí, né, para continuidade, né? Nós estamos já aí entrando no terceiro trimestre, né? E enquanto não volta, não sei se vai voltar, né? Essa questão das aulas presenciais aí, vamos tocando o bonde do jeito que der. Beleza, gente? Ok? Então hoje nós vamos estrear a apostila nova, né? Nós estamos falando mais uma vez aí da questão da material, né? Nós estamos na apostila 2 agora, terminamos aquela apostila número 1, né? Depois de um tempinho aí, nós vamos dar uma mudada então na matéria. Tá beleza? Então, qual vai ser a matéria de hoje aí? Bom, vamos lá então. Matéria de hoje aí, apostila 2, né? Se você dá uma verificada ali, deixa eu passar aqui para que você veja, né? Tem essa página inicial, né? Nós temos ali, ó, o movimento harmônico simples, né? Que é a parte da matéria que segue na primeira parte, ok? Nós não vamos diretamente a essa parte da matéria não, tá? Essa matéria é um pouco mais complexa e também um pouco mais difícil de ser cobrada em concursos, ENEC, essas coisas. Vamos passar diretamente para a questão das ondas. Aqui, ó, nessa partezinha aqui, tá vendo? Então nós vamos abrir o livro, ou a apostila se preferir, diretamente na página 33. Ok, então na página 33 você vai ter esse visual aí, tá? Dos fenômenos ondulatórios. É literalmente o estudo das ondas em física, beleza? Então o capítulo, acho que é capítulo único aqui, né? Que importa é a unidade 11, certo? Os fenômenos ondulatórios, onde ele fala aí o seguinte, que aqui, logo no comecinho, tá? Ele vai explicando que no dia a dia nós sempre temos contato com vários tipos de onda, né? Então nós temos contato com as ondas de música, nós temos contato com o calor do Sol, que vem através de ondas do tipo eletromagnéticas. Nós temos contato com micro-ondas, raio-x, ondas na água, ondas de rádio e TV, tá? Todas elas aí são ondas, são formas de transmissão de informação. E preste atenção nisso, porque ondas basicamente transmitem energia e a energia transmitida pode ser entendida como uma forma de transmissão de informação. Beleza? Show de bola então. Então aqui as ondas são perturbações, que está definido, né? Que se propagam, ou seja, deslocam-se, ok? Em determinado meio ou no vácuo. Tá? Isso pode ser notado quando você tem uma pedra tirada na água, por exemplo, né? E aí ela cai, e naquele ponto da água onde a pedra caiu, que geralmente é no meio das circunferências ali, né? A partir daquele ponto, aquelas ondas formadas ali, ou aquelas perturbações, né, começam a se deslocar, os círculos vão abrindo, os raios vão ficando cada vez maiores. Né? Isso aí dá literalmente a visualização da questão da propagação da onda, ela vai tomando conta do meio, beleza? E aí ela causa uma perturbação na água, se tiver alguma coisa ali, ó, balança junto com a água, isso que é a ideia de perturbação também. Show? Beleza? Isso faz com que uma onda propague-se pela água também. Então aí nós temos a ideia literalmente de onda. Propagando-se, espalhando-se e perturbando, fazendo as moléculas do meio, ó, balançarem, vibrarem, oscilarem. Show? Beleza, então. Ainda no exemplo da água, temos aí, quando a onda se propaga, olha o patinho aí, ó, o patinho feio da história da física aí. Então, nesse caso aí, ó, a onda passa pelo patinho, fazendo balançar para cima, para baixo, para cima, para baixo, às vezes vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas ele sempre volta para o mesmo lugar, percebeu? Ó, é o mesmo lugar, ele só deu uma oscilada, foi, voltou, mas na verdade, ele não se deslocou não, só se desloca se bater as patinhas, ok? Então, espero que não, né, as patas, né? Esse caso aí representa exatamente a questão da propagação, a onda passando por ele, e da oscilação, a onda fazendo com que ele balance na posição em que ele se encontra. Bom, como nós temos a onda como sendo uma transmissão de energia, se você tem energia, você tem potência, tá? E aí ele vai falar o seguinte, que quando uma onda ela propaga-se ali, ó, tá? A energia que a fonte, vamos dizer assim, né, emissora, tá? Envia ou transfere para a onda, ela pode ser normalmente, como é que eu vou dizer, transmitida através do meio ou na ausência do meio. E aí, pessoal, como uma onda é uma transmissão de energia, nós podemos falar essa questão da energia e da potência transmitida pela onda. Como fala aí no material de vocês, ainda nessa página, quando uma fonte produz uma onda, o que acontece? A energia da fonte é totalmente transferida a essa onda. E aí, caso não haja absorção pelo ambiente, por exemplo, quando a onda está passando pelo vácuo, né, ela vai se propagar infinitamente, beleza? Aí a potência, olha aí, tá vendo? Potência. Aí a potência dessa onda
ou seja, a energia que ela transmite por unidade de tempo, energia dividida por tempo, isso é potência, né? Tá falando isso no primeiro ano ainda, né? Entre a energia e o intervalo de tempo, né? Ok? Então, ela tem essa mesma relação que a gente estudou lá no primeiro ano. Beleza? Só que uma onda espalha-se. Lembra daquela questão da onda na água? Ela vai abrindo. E se ao invés de só ser na superfície da água, se ela fosse no espaço? Imagina que a água fosse tridimensional, né? E que tivesse uma pedra caindo aqui e ela, ao invés de se espalhar em circunferências, se espalhasse em esferas. E aí fosse abrindo, né? Então, a intensidade com que essa onda transmite energia, ou a intensidade de energia transmitida pela onda, se você preferir dessa maneira, tá? Ela é proporcional a essa potência que a onda carrega em si. E aí, por causa disso, essa intensidade que nós chamamos é a potência transmitida por unidade de área, o que vai render para nós essa definição aqui. Beleza? E aí, se você imaginar que essa onda é tridimensional, né, se move em 3 dimensões, vai se mover abrindo uma casca esférica. E aí o cara na apostila fala aqui da questão da área, né, de uma casca esférica, que é essa forma aqui, 4πr ao quadrado. É a área da superfície de uma esfera. Beleza? Vamos nos ater às duas primeiras fórmulas aqui, tá? Essa aqui é uma revisãozinha, potência, beleza? E essa aqui é a intensidade da onda. Potência é a energia transmitida a cada intervalo de tempo, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. E a intensidade é a potência transmitida por unidade de área. Beleza? Essa questãozinha da fórmula aqui é muito específica para a esfera, então nós não vamos nos ater a ela, não vamos gastar muito tempo com ela. Show? Beleza? E aí, como a potência da onda geralmente é constante, podemos concluir que essa intensidade também é constante. Se a área for fixa, como a área varia, à medida que o raio vai abrindo, à medida que a distância vai aumentando, essa intensidade vai diminuindo. Beleza? E você tem até um esquema aqui na apostila para demonstrar essa questão da variação da intensidade da onda. Que é esse esquema aqui, ó, tá vendo? Então, nesse esquema aí, ele mostra aqui que à medida que a onda vai se afastando, ela vai descrevendo uma área maior. E se tem uma área maior afetada, então a mesma energia, a mesma potência distribuída para uma área maior, no caso, né, vai fazer com que partes menores dessa energia atinjam cada unidade de área. E por isso a intensidade vai diminuindo. Beleza? Mas isso é apenas para você entender, porque você consegue ver isso muito bem com um som, por exemplo. Às vezes tem aquele vizinho, né, que você sabe que ele bota aquele som alto, né, e aí com a medida que você vai se afastando do som, né, da fonte do som, que pode ser uma caixa, um alto-falante, enfim, né, aí você vai notando que o som vai sumindo. É exatamente essa relação que ele constrói aqui, tá bom? Você está longe da fonte, a intensidade que te atinge é pequena. Mas se você chegar pertinho da caixa de som, a intensidade passa a ser grande. Beleza? Ok. Então, quando uma onda é dessa maneira, representada por alguns componentes básicos, ela acaba podendo ser representada de maneira mais simples. E aí vem o desenho que a gente normalmente costuma fazer para representar uma onda, que é esse aqui. Ok? Então uma onda pode ser uma coisa desse tipo, por exemplo, pode ser representada assim, mas pode ser representada de maneira mais simples assim. Eu acho essa maneira de representar unidimensional mais fácil da gente compreender. E depois a gente joga ou estende essas definições para as outras ondas de outros formatos. Tá? Então vamos nos prender nesse momento, nesse formato de onda aqui. Ok? Muito bem. A onda pode então ser representada através desse esquema. E aí nesse esquema você começa a identificar valores da onda. Vai começar, daqui a pouco vai ter fórmula? Claro que vai ter fórmula. Você acha que não? Isso é física, rapaz. Então olha aqui, ó. Que valor a gente pode identificar aqui? Veja como a onda faz as voltinhas. Vai, volta, vai, volta, vai, volta. Ou se você preferir, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Isso é a oscilação.
A onda oscila. E quando ela oscila, ela se afasta do ponto onde deveria o ambiente estar. Imagina que isso fosse água. Essa linha pontilhada seria a superfície da água em paz, sem perturbação. E essa linha aqui representaria aquele monte de ondas, né, feitas quando a pedra atingiu ali, a onda vai se propagando. Então aqui seria a superfície da água vibrando, tá bom? E essa aqui seria a linha da superfície da água em paz, sem perturbação nenhuma. Repara que aqui eu tenho um afastamento máximo para cima e um afastamento máximo para baixo, tá? A parte mais afastada em cima recebe o nome de crista e a parte mais afastada para baixo recebe o nome de vales. Beleza? Ok. A distância entre cristas e vales e os pontos de equilíbrio são chamados de amplitude da onda. São chamadas assim e são definidas como sendo o ponto máximo ou ponto mínimo de oscilação ou vibração da onda. Tá bom? Então aqui é o ponto máximo que ela atinge, o ponto mínimo que ela atinge, afastado do ponto de equilíbrio dela. Beleza? Isso é chamado de amplitude. E numa onda regular ou numa onda estacionária, essa amplitude normalmente é constante e ela representa essa questão da intensidade. A amplitude é maior se a intensidade da onda for maior também. E a amplitude é menor se a intensidade da onda for menor também. Beleza? Aqui nos parágrafos ele coloca essa explicação em outros termos, mas é basicamente isso que ele fala. Ok? Beleza, então. Aqui tem um exemplo de uma onda unidimensional sendo formada, né? É uma onda de uma corda. Olha lá, tá vendo? Olha a cordinha, a mão vai lá e pum, perturba. Aí essa onda vai, olha como é que ela vai avançando na corda, tá vendo? E aí a mão não para, ela vai fazendo a oscilação. Beleza? Aí tá aqui, ó. Vai fazendo a oscilação, a mão sobe, desce, sobe e vai fazendo a onda. Aí você tem aqui, ó, a onda avançando com uma certa velocidade, tá? Essa velocidade aqui é a chamada velocidade de propagação da onda. Beleza? Ok. Então, os pontos aqui, ó, da corda estão em momentos diferentes da onda. E cada momento da onda, essas partículas vão se mover para um sentido e com uma intensidade diferente. Então aqui, por exemplo, todos os pontos da corda desse primeiro aqui estão paradões. Mas repara esse ponto aqui, ó, esse ponto. Eu vou circular aqui com o piloto rapidinho para você poder entender de que ponto que eu estou falando. Deixa eu usar aqui uma cor que o nosso camarada não usa. Esse ponto aqui, ó. Vamos lá. Esse, ó. Beleza. O pontinho verde ali, por exemplo, que eu coloquei, tá? Só para explicar melhor. Então, o pontinho verde representa um ponto da corda. Repara como a onda passa, como que ele vai estar, tá vendo? Ó, olha a corda onde vai estar. Olha como é que aquele pontinho verde, que é o ponto aonde é a posição de equilíbrio, vai estar abandonado em relação à corda. E em vermelho aqui, deixa eu ver se é vermelho. O vermelho pode ser. E o vermelho aqui representa o ponto que a corda vai estar naquele momento, ó. Agora acho que eu posso tirar os tracinhos para você poder enxergar melhor daí. Pronto, os tracinhos aqui me serviram bem, mas agora eu vou tirar uns aqui. Beleza. Quando eu tirar os tracinhos, o ponto em verde representa a posição de equilíbrio original daquele ponto que nós escolhemos. E o ponto em vermelho representa para onde foi a corda naquele momento. Aquele ponto da corda. Então veja aqui, ó. Olha como é que esse ponto da corda está subindo. Ele ainda está subindo, porque o ponto máximo que ele chega é aqui. Então aqui ele ainda está subindo, a velocidade para cima. Aí a gente chegou lá em cima, faz o que? Desce. Olha o ponto máximo da corda, já passou. Então agora ele está descendo. Olha a velocidade aqui. Olha aquele ponto verde ainda. Ó, ele não chegou no ponto mínimo da oscilação, então ele ainda está descendo. Né? Ó, está descendo aqui. Ó. Aqui, ó, olha onde ele está. Tá vendo? Ele começou a subir de novo, então ele vai subir para atingir aquele ponto de equilíbrio. Tá vendo? E ali, ó, ele já começa a subir de novo e já está indo em relação ao ponto máximo da oscilação. Então os pontos da corda sobem, desce, sobem, desce, sobem, desce.
mas no final das contas ele sempre volta para o mesmo lugar. Ok? Então, a direção no sentido do movimento do ponto da corda ou do meio, que a corda representa o ambiente, o meio, né? Depende do momento da oscilação em que ele se encontra naquela onda. Bem, vocês sabem como é que é a postura de vocês, né? Às vezes nas explicações bobas, aqui está falando aqui a questão a respeito da fase, tá? Então ali, só para você ver, ó, os determinados pontos estão na mesma posição da oscilação, como por exemplo BFJM, ACGKO, DHL, tá ok? Então se diz que esses pontos estão em fase, ó, BFJM, ARIM, AEIM, então, estão em fase, ok? Estão no mesmo momento da oscilação. Agora, alguns pontos, como por exemplo A e C, o cara está subindo e está descendo. B e D, está no máximo, está no mínimo. Estão em pontos opostos, são chamados pontos em oposição de fase. Então, estão no mesmo momento da oscilação, estão em fase. Estão em momentos opostos da oscilação, estão em oposição de fase. Uma definiçãozinha simples aí que sua apostila atrás, que para a gente não vai ser muito útil não, mas enfim, então falando disso rapidinho, vamos para o próximo ponto. Ok? Aqui uma onda bidimensional, tá certo? Uma onda na superfície da água, se preferir, né? O que acontece? Ele diz que outros conceitos importantes na representação das ondas podem ser identificados aqui, ó, como por exemplo, a forma de representar ondas bidimensionais. Aqui tem o frente de ondas e tem o raio de ondas. Frente de ondas são as representações da onde a onda está passando, que são as circunferências aqui, ó, ok? E raio de onda representa a direção para onde aquele trecho da onda está indo. Então, raio de onda representa a direção do movimento, de propagação, e frente de onda representa a direção do movimento de oscilação. Beleza? Só para a gente poder entender aí, tá? É uma definição que a gente precisa ter na cabeça para poder levar um pouco mais adiante o nosso estudo. Ok? Nós passamos direto alguns exercícios que nós temos ali, para ir diretamente para a classificação das ondas na página 38 da sua apostila. Então tem aí a classificação das ondas. São 3 formas de se classificar as ondas. Vamos rapidinho aqui para a gente poder terminar essa parte da matéria o quanto antes, que tem matéria de onda pra caramba para fazer. Então vamos lá. Primeiramente, 3 formas de classificação das ondas. Primeira forma, quanto à natureza das ondas. As ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Aqui ele está falando primeiramente das ondas mecânicas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Ou seja, elas só se propagam se tiver matéria, átomos, moléculas no ambiente. Se não tiver, ou seja, se for vácuo, as ondas não existem. Ou seja, ondas mecânicas nunca se propagam no vácuo, beleza? E aí nós temos alguns tipos de ondas mecânicas, como por exemplo as ondas sonoras produzidas no violão, as ondas em uma corda, produzidas na corda do violão em si, ou as ondas na água, por exemplo. Se você tirar a corda do violão, se você tirar a água, tirar todas as moléculas, essas ondas deixam de existir, porque não são capazes de se propagar em meios em ausência de meio material, ou no vácuo. Por isso elas são ondas mecânicas. Ok? Beleza? Segundo grupo de ondas são as ondas eletromagnéticas. Olha elas aqui. Ó. Elas são formadas por variações de campos elétricos e campos magnéticos. E elas podem propagar-se dentro de ambiente que tem moléculas ou que não tem moléculas. Então elas podem propagar-se em meios materiais e também podem propagar-se no vácuo, ok? Então, ondas eletromagnéticas. Que tipo de coisa pode formar ondas eletromagnéticas? Há vários tipos de coisas. No momento apropriado, nós vamos falar sobre essas coisas, quando falarmos de fontes de ondas eletromagnéticas. Basta saber agora que é campo elétrico e campo magnético. Variou, produziu uma onda eletromagnética. Beleza? A sua apostila até fala um pouquinho sobre algumas fontes de ondas eletromagnéticas, como por exemplo aqui, ó, as ondas de rádio, tá? As ondas de infravermelho, as ondas ultravioletas, entre outras coisas. O Sol é um grande emissor de ondas eletromagnéticas, e aí entre o Sol e a Terra nós temos quase 150 milhões de quilômetros de distância, né? E essas ondas chegam até nós porque atravessam o espaço, o vácuo
beleza? E aí vem até nós mesmo passando pelo vácuo. São ondas eletromagnéticas. Se o Sol emitisse som, não chegaria até nós, porque o som é uma onda mecânica. E o som não pode propagar-se no vácuo. Beleza? Ok. Então aqui está explicando um pouquinho, ó, tá? Essa questão que eu acabei de falar aqui. Esse esquema que nós temos aqui no quadro agora chama-se Esse esquema que nós temos aqui no quadro agora, que está na sua apostila, eu acho que na página 39, chamado de espectro eletromagnético. É um conjunto de ondas eletromagnéticas, só existem 7 tipos de ondas eletromagnéticas, ok? E aí está dividida essas ondas eletromagnéticas, de acordo com seus valores fundamentais. Tá beleza? E aí essas ondas têm o quê? Essas ondas têm a rapidez da oscilação, ok? Que é basicamente o que difere uma da outra na identificação, na teoria. A forma como ela interage com as substâncias é que define o tipo de onda que ela é, tá bom? Nós temos basicamente esse tipo de ondas eletromagnéticas ali, ó. Nós temos a radiação, que é chamada de raio gama, raio X e raio ultravioleta, ou radiação ultravioleta, são ondas altamente energéticas, muito perigosas à saúde. Nós temos a luz visível, luz também é um tipo de onda, ou pode ser considerado como um tipo de onda eletromagnética. A gente fala um pouco mais sobre isso um pouco mais adiante. Tem ali a radiação infravermelha, micro-ondas e ondas de rádio, são radiações menos energéticas e menos prejudiciais à saúde. Em particular, as ondas de rádio não são prejudiciais à saúde. A radiação infravermelha, em altíssimas dosagens, talvez seja um pouco prejudicial à saúde, sim, mas normalmente não são. As micro-ondas podem, tá? Por causa da maneira como interagem com as moléculas de água, e aí cria alguns problemas, tá bom? Mas quando for a hora de falando aí, falaremos especificamente desses tipos de onda eletromagnética, tá bom? Então, quanto maior a frequência, isso que é importante a gente analisar nesse aspecto, aqui ó, o último parágrafo, quanto maior a frequência ou a rapidez da vibração da onda eletromagnética, maior a quantidade de energia que ela tem para vibrar dessa maneira. Beleza? Ok. E a onda, ela pode ter tanta energia que pode ser nociva à saúde. Como eu falei aqui, essas últimas ondas aqui são altamente nocivas à saúde. E as primeiras ondas lá são menos nocivas, praticamente inofensivas. Beleza? Depende de suas características individuais. Falando de ondas eletromagnéticas, chegamos ao item Saiba Mais, finalzinho da página 40 da apostila de vocês, que ele fala especificamente das ondas de tipo eletromagnéticas, tá? Por exemplo, as ondas de rádio, aonde ele fala aqui, ó, tá vendo? Os rádios utilizam a AM e FM, que são denominações do tipo de onda, né? Amplitude Modulation and Frequency Modulation, ok? Para dizer que são tipo de ondas moldadas em sua amplitude ou em sua frequência, ok? E elas possuíam uma frequência que diferenciava os grupos, né? E também o alcance. Tá? Como eu falei, maior frequência, maior energia. E maior energia significa a possibilidade de atingir distâncias maiores, né? Quando passam em ambientes que tem matéria. Estão ouvindo aí o som das motos da prefeitura jogando gás para matar o Covid-19, tá, pessoal? Então a gente segue adiante, tá? Desculpa por esse barulho aí, mas isso é coisa que a gente não controla, beleza? Então vamos lá. Então as ondas AM e FM são diferenciadas nisso. E as ondas AM, como tem menor frequência, menos energia, elas podem chegar a algumas distâncias muito menores do que as ondas de FM conseguem chegar. Beleza? Então, outro tipo de onda que a gente utiliza muito são as ondas chamadas micro-ondas, ok? Aqui a apostila não fala, eu vou falar uma coisa para complementar aqui, que a gente não usa só para cozinhar. As micro-ondas também são um tipo de onda que os telefones celulares usam para se comunicar com as torres e com os outros, tá bom? A radiação infravermelha são radiações basicamente de calor, então o Sol é uma fonte emissora de radiação infravermelha, porque o calor do Sol chega até nós, passando pelo vácuo e pelo ar atmosférico, beleza? Mas também usa-se infravermelho nos controles remotos e no Bluetooth, por exemplo. São radiações desse tipo. A luz visível, como ele fala ali, né?
é uma radiação que nossos olhos trabalham e que são capazes de captar, né, e transformar isso em informação mandada para o cérebro, tá certo? Basicamente, essa é a forma de identificar a luz visível. E ela tem uma faixa de frequência específica ali. E daí, da luz visível para cima, em valor de maiores frequências, aí já começam as ondas que são nocivas à saúde. Embora algumas delas sejam úteis, como por exemplo a radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta é a radiação que é responsável pelo bronzeamento, mas ela também tem ação bactericida, ou seja, as indústrias usam, acho que alguns hospitais também, usam radiação ultravioleta para esterilizar determinados produtos e botá-lo pronto para uso. Realmente mata bactérias, até alguns vírus, tá bom? Radiação ultravioleta é uma radiação bastante usada nesse sentido, tá bom? Além da radiação ultravioleta, tem a radiação de raio-x, tá? Que é óbvio que é muito perigosa, mas tem utilizações, ou usos, né, melhor dizendo, ok? Muito importantes, como por exemplo a verificação de estruturas internas, não só para verificar os ossos humanos, o que já é uma coisa muito boa, mas também para verificar estruturas. Eu estou falando realmente de construções, prédios, casas. E também as radiações de maior energia, que são as radiações de raio gama, né? Também servem para isso, embora raios gama sejam extremamente perigosos. Raio-x e raio gama também são usados em radioterapia no combate ao câncer, tá? Porque pode matar células cancerígenas ou cancerosas, se você preferir. Tá? Então, nesse caso aqui, são ondas extremamente perigosas, mas que têm sua utilidade para nós, seres humanos. Beleza? Então, independente de serem ondas eletromagnéticas ou mecânicas, todas as ondas podem ter parte de si mesma ou toda ela com comportamento previsível, valores fixos. E a partir disso, essas ondas são classificadas ou chamadas de ondas periódicas, como está dizendo aqui, tá? As ondas periódicas mantêm constantes os seus valores. Nós já vamos falar sobre isso. Antes, deixa eu falar da segunda classificação. A segunda classificação diz respeito à direção de propagação da onda. Toda onda tem dois movimentos independentes. A propagação, que é a onda percorrendo distâncias, e a oscilação, que é a onda literalmente fazendo o meio balançar. Beleza? Ok. Então, quanto à direção de propagação da onda, que é a segunda classificação, as ondas podem ser unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais. Beleza? Uma onda unidimensional é uma onda que se propaga apenas uma direção, como a onda numa corda, por exemplo. Até aí nada de muito misterioso, né? Uma onda bidimensional se propaga em duas direções, como as ondas na água, por exemplo, né? Direção e direção, em 90 graus uma com a outra, tá? Assim, assim, e somas vetoriais diversas dessas duas direções, beleza? Por isso que forma círculos. E também tem as ondas tridimensionais, como por exemplo o som, né? Olha lá, propagam-se por todo o espaço e aí criam um cone ou esferas, né, na sua propagação. O som é uma onda tridimensional, beleza? E a terceira classificação é quanto à direção de oscilação dessas ondas. Quanto à direção de oscilação dessas ondas, elas podem ser dois tipos. Ondas longitudinais, que são as mais difíceis de serem observadas e também representadas. Elas são ondas que oscilam na mesma direção da sua propagação. Isso é difícil de representar pra caramba. Mas aqui tem uma forma de você obter essas ondas, com uma molinha, por exemplo, né? Você balança a molinha ali, ó, aí vai criar uma região de compressão, uma região de expansão, e essa região de comprime, expande, comprime, expande, comprime, expande, vai se movendo. Então faz isso, ó. Ok? Isso é um exemplo de onda longitudinal, beleza? Tá ali, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu botar aqui os dois exercícios. Vou botar aqui essas duas fotos. Então, comparando ali, a direção do movimento e a oscilação ali, tá vendo? Então, são ondas longitudinais nesse caso, tá? A mesma mola pode ser usada para obter ondas transversais, que são o segundo tipo. Ondas transversais, aquelas que oscilam perpendicularmente em relação à direção de propagação, o que são ondas muito mais fáceis de serem representadas. Olha lá.
Tá vendo? Olha aqui, ó, transversal. Tá vendo? Olha como é que é o esquema. Isso a gente representou ainda agora. Olha que outro esquema de representar. Um desenho facinho. Se você fizer ondas numa corda, é uma onda transversal, cara. É fácil de representar também uma onda unidimensional e transversal. Simples, simples. Então a propagação e a oscilação ocorrem em 90 graus. Ok? Vibra, propaga-se. 90 graus. Quando as ondas propagam-se e oscilam para o mesmo lado, são chamadas longitudinais. Quando as ondas propagam e oscilam para lados perpendiculares, elas são chamadas de ondas transversais. Beleza? Ok. Então aí no barquinho, né, tem o exemplo da transversalidade entre a oscilação e a propagação. Beleza? Muito bem. Muito bem, galera. Tendo falado dessas questões teóricas da onda, né, nós vamos cair dentro dos exercícios. Então, nós temos dois tipos de exercícios para vocês fazerem. São os exercícios de sala de aula, que começa aqui na página 44, questão número 8, 9, 10 e 11, tá beleza? São esses exercícios primários, são os mais simples. E depois vamos passar direto para os exercícios propostos, que começa na página 45, questão número 12, e indo até a questão número 21, na página 47. Então, exercícios da página 44, 45, 46 e 47, do número 8 até o número 21. A maioria deles é de múltipla escolha e é teórico. Dá pra gente fazer. E amanhã a gente já começa a cair dentro desses exercícios aí na correção. Beleza? Então falou, pessoal. Amanhã a gente retorna corrigindo já esses exercícios aí. Beleza? Um abraço pra vocês. Faça o exercício, hein? Valeu, pessoal. Até amanhã.